ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, está prestando depoimento na CPI da Covid neste momento. É o 7º depoimento na comissão que apura ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia e também eventual desvio de verbas federais encaminhadas para estados e municípios. Flávia Alvarenga, direto de Brasília ao vivo, acompanha desde cedo, portanto, toda a movimentação da CPI e traz os detalhes agora aqui pra gente. Flávia, bem-vinda e boa tarde. Oi, Trali, boa tarde a todos. No início da sessão, antes de começar o depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, os senadores da CPI aprovaram 2 requerimentos de convocação. Um deles para o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, que foi apontado pelo presidente da Pfizer na América Latina na semana passada, Carlos Murilo, por um dos principais articuladores, interlocutores nas negociações para a compra da vacina da Pfizer. E a outra convocação é para o presidente da Conitec, aquela comissão que avalia os medicamentos que devem ser usados pelo SUS, Hélio Angotti. Mas as datas dos depoimentos ainda não foram marcadas. O presidente e o vice-presidente da CPI também anunciaram no início dessa reunião que vão acionar a Polícia Federal, porque eles e outros integrantes da CPI estão recebendo por meio de mensagem de celular ameaças. Esse pedido vai para a Polícia Federal hoje e esse anúncio foi feito das ameaças, segundo o segundo o vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, da Rede. Durante o depoimento de Ernesto Araújo, ele explicou que deixou o Ministério das Relações Exteriores, isso aconteceu em março desse ano, e ele explicou o seguinte, ele disse que a atuação dele não prejudicou, por exemplo, a relação do Brasil, o recebimento do Brasil do IFA por parte da Índia e da China. Ele negou isso, ele disse que a atuação dele no Ministério das Relações Exteriores não interferiu nisso. O presidente Jair Bolsonaro e os filhos de Jair Bolsonaro já criticaram a China várias vezes. Ernesto Araújo disse nesse depoimento que o Itamaraty agiu durante o período em que ele esteve no cargo como ministro a pedido do Ministério da Saúde, inclusive atuando para a importação da cloroquina. O ex-ministro acabou irritando os senadores da CPI ao informar que ele jamais provocou atrito com a China. Os senadores citaram, inclusive, a troca de mensagens via internet que ocorreu entre o Itamaraty e o embaixador da Índia aqui no Brasil. Citaram um artigo que foi escrito pelo ex-ministro das Relações Exteriores, onde ele critica a China também. Tudo isso foi questionado e rebatido. Ernesto Araújo se defendeu em todas essas vezes. Ele foi cobrado em relação a isso, principalmente porque há sim atraso no envio do IFA da China para o Brasil, por exemplo, e ele sempre se defende. Além disso, depois começaram as perguntas dos outros membros após o fim da pergunta do relator. A senadora Cátia Abreu também criticou bastante a atuação de Ernesto Araújo no Itamaraty, a relação do Brasil com a China e todos os detalhes, as respostas que foram dadas por Ernesto Araújo, a gente vai ver já, Trali. Volta logo mais então, né, com os principais destaques do depoimento do ex-chanceler brasileiro na CPI da Covid, né, pelo menos até agora. Obrigado e logo mais então a gente volta a se falar. Vamos agora voltar ao vivo a Brasília. Flávia Alvarenga acompanha o depoimento do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ele está falando desde cedo já para a CPI da Covid. Diga, Flávia, bem-vinda de volta. Trali, os senadores estão fazendo várias perguntas. A primeira delas foi saber qual foi a política adotada pelo Ministério das Relações Exteriores quando o vírus começou a se espalhar pelo mundo, quando foi decretada a pandemia. E o ex-ministro Ernesto Araújo disse que foi tudo adotado e alinhado ao Ministério da Saúde, atendendo aos pedidos do Ministério da Saúde. Um dos focos das perguntas dos senadores é a relação do Brasil com a China e com a Índia.
Índia. Ernesto Araújo disse que ele manteve uma boa relação com esses países, que são os principais fornecedores de IFA. Mas a gente sabe que o envio do IFA tem atrasado, o que atrasa, consequentemente, o plano de vacinação. Ele foi questionado por várias manifestações dadas pelo presidente Bolsonaro, e o ex-ministro disse que, para ele, isso não interferiu em relação ao envio do IFA. O presidente Jair Bolsonaro já se manifestou contrário à China, o filho dele já fez postagens contrárias à China, e essa foi uma das perguntas feitas pelos senadores. Isso acabou irritando o presidente da CPI, Omar Aziz, que chamou a atenção do ex-ministro. Então agora a gente vai ver essas perguntas, vamos ouvir as respostas do ex-ministro Ernesto Araújo. Logo no começo da sessão, senadores aliados do Palácio do Planalto tentaram mais uma vez pressionar o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, do MDB. Marcos Duval, do Podemos, defendeu a troca por um relator menos passional. Mas o presidente da comissão, Omar Aziz, do PSD, disse que não era momento para essa discussão. Logo em seguida, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, começou a falar. Um dos objetivos do depoimento de hoje é ter mais informações sobre o papel do Itamaraty nas negociações para a compra de doses de vacina. Ernesto Araújo citou as ações do Itamaraty durante a gestão dele e a atuação do Ministério na pandemia. Disse que o Brasil manteve uma boa relação com países como Índia e China, principais fornecedores de insumos para a vacina. Graças à qualidade das nossas relações com a Índia, fomos o primeiro país do mundo a receber vacinas exportadas por aquele país. Graças à relação madura e construtiva com a China, fomos o país do mundo que mais recebeu vacinas e insumos de vacinas fabricados naquele país. Ernesto Araújo deixou o cargo no fim de março, depois de pressão de parlamentares, inclusive da base aliada, que criticaram a atuação dele para trazer vacinas e IFA, matéria-prima para a produção. A pressão veio também dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, do PP, e do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas. Hoje, o ex-ministro negou que esse tenha sido o motivo. O presidente me manifestou que haviam surgido, a partir de determinados fatos, dificuldades que poderiam dificultar o relacionamento, especificamente com o Senado, e, diante disso, me pediu que colocasse à disposição o cargo, que eu fiz. Ernesto Araújo também disse que, durante a gestão dele, não houve alinhamento com os Estados Unidos, nem conflito com a China. Não, jamais promovi nenhum atrito com a China, seja antes, seja durante a pandemia, de modo que os resultados que nós obtivemos durante a pandemia, na consecução de vacinas e em outros aspectos, eles decorrem de uma política externa que foi implementada de acordo com nossos objetivos, mas que não era uma política de alinhamento automático, como se diz, com os Estados Unidos, nem uma política anti-multilateral, ficou claro isso na nossa participação na COVAX, e nem uma política de enfrentamento com a China. Mas, ao longo da pandemia, Índia e China atrasaram o envio de doses e insumos ao Brasil diversas vezes. Especialistas e parlamentares afirmam que as críticas públicas do presidente Jair Bolsonaro, do deputado Eduardo Bolsonaro e do próprio Ernesto Araújo contribuíram para isso. Em março do ano passado, o então ministro pediu uma retratação do embaixador da China no Brasil, que reagiu a uma postagem de Eduardo Bolsonaro em uma rede social. Na mensagem, o deputado dizia que quem assistiu Chernobyl vai entender o que ocorreu. Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais uma vez, uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e liberdade seria a solução. O embaixador da China exigiu uma retratação e pedidos de desculpas ao povo chinês. Hoje, aos senadores, Ernesto Araújo disse que entendeu que, na ocasião, o embaixador da China tinha se excedido, mas negou que tenha saído em defesa do filho do presidente. Renan Calheiros citou uma declaração em que o presidente Jair Bolsonaro disse que não compraria vacina da China e questionou se o ex-chanceler orientou o presidente. De quem partiu a iniciativa
de, naquele momento, desdenhar da Coronavac e buscar outras alternativas? Foi do presidente da República? Foi sua? Foi de terceiros? Minha certamente não foi, interpretando que houve uma iniciativa nesse sentido, não tomei nem advoguei por nenhuma iniciativa nesse sentido. Não tenho conhecimento de outras pessoas. Em seguida, Ernesto voltou a negar ter feito críticas à China. Como Vossa Senhoria avalia o impacto das suas ações e declarações anti-chinesas em relação à atual carência de insumos para a produção de Coronavac? Senador, se me permite, eu não entendo nenhuma declaração que eu tenha feito em nenhum momento como anti-chinesa. Qual o seu grau de responsabilidade? Perfeito. Como ex-ministro das Relações Exteriores? Perfeito. Minha responsabilidade como ministro, entendo que nenhuma, e nada que eu tenha feito pode ser caracterizado levado a qualquer percalço no recebimento de insumos. Após mais uma fala de Ernesto Araújo negando ter gerado atrito com a China, o presidente da CPI reagiu. Omar Aziz lembrou que Ernesto Araújo fez um juramento para falar a verdade. Vossa Excelência deu várias declarações anti-China. Inclusive se indispôs por várias vezes com o embaixador chinês. O senhor escreveu um artigo no Diário do Poder. Esse artigo que Vossa Excelência chama de comunavírus. E há pouco o senhor disse para o relator que não teve nenhum desentendimento, nenhuma declaração. Tem várias declarações, está faltando com a verdade. Se o senhor quiser, eu leio aqui alguns trechos que Vossa Excelência escreveu. Então, até bateu boca com o embaixador chinês. Por isso eu peço a Vossa Excelência que se atenha. E o senhor tem uma carreira muito bonita, chegou ao grau mais alto e não pediu, inclusive, Vossa Excelência, que é o oriundo do Itamaraty, não foi ao Supremo pedir para se negar a falar, pelo contrário. Então, senhor Vossa Excelência, por favor, o que nós estamos procurando é a verdade só. Nada pessoal, nada disso. Mas eu tenho que fazer esse alerta para que depois a gente não entre aqui no conflito em que Vossa Excelência nega aquilo que o senhor escreveu. Aí não dá. O título do artigo citado pelo presidente da comissão é "Chegou o comunavírus". O coronavírus faz despertar novamente para o pesadelo comunista. No texto, Ernesto Araújo também criticava o valor que os países estavam dando à Organização Mundial da Saúde e dizia: transferir poderes nacionais à Organização Mundial de Saúde sob pretexto, jamais comprovado, de que um organismo internacional centralizado é mais eficiente para lidar com os problemas do que os países agindo individualmente, é apenas o primeiro passo na construção da solidariedade comunista planetária. Na CPI, Ernesto Araújo disse que o artigo não se referia à China. A leitura do artigo deixa isso claro. A China é mencionada apenas lateralmente num ponto do artigo, justamente onde eu comento a tese do escritor. Omar Aziz rebateu o ex-chanceler. Faz isso, ministro, por favor. Como é que não é ofensivo? Se fala em vírus ideológico, se repercute que pode ser uma guerra química, se não sei o quê. Ernesto Araújo negou que as declarações dele ou do presidente Jair Bolsonaro tenham prejudicado a relação com a China e citou números da relação comercial com o país asiático. O que eu digo é que não se pode ver no comércio nenhum indício de uma piora da relação. Claro que o comércio não é necessariamente o único indício da qualidade de uma relação bilateral, mas é um dos indícios. O Brasil tem conseguido ser o país que mais recebe insumos da China. Então, esses são os indícios. Os indícios são de uma relação positiva. O relator da CPI também quis saber sobre a atuação do Itamaraty para importar cloroquina, mesmo após várias entidades médicas aqui do Brasil alertarem para os riscos de efeitos colaterais do uso dele no combate à Covid-19. Ernesto disse que buscou o remédio a pedido do Ministério da Saúde. Houve uma grande corrida aos insumos para hidroxicloroquina e
e baixou precipitadamente o estoque de cloroquina, fomos informados por isso pelo Ministério da Saúde no Brasil. E, em função de um pedido do Ministério da Saúde, foi que nós procuramos ajudar a viabilizar uma importação de insumos para farmacêuticas brasileiras produzirem hidroxicloroquina, que já estava contratado. Não me recordo de discutir o assunto, enfim, implementei esse pedido a partir de uma coordenação com o Ministério da Saúde. Mas lembra de alguém que conversou com o senhor para o senhor implementar esse pedido? Esse especificamente? Sim, especificamente. Não me recordo, não. Enfim, houve não foi exatamente um pedido para implementar esse pedido do Ministério da Saúde, mas o presidente da República, ele, em determinado momento, pediu que o Itamaraty viabilizasse um telefonema dele com o primeiro-ministro. Então houve a participação do presidente da República? Sim. Depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para a CPI da Covid continua e daqui a pouco a gente volta com outros detalhes aqui para você. Vamos voltar mais uma vez a Brasília para saber como é que está o depoimento, do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para a CPI da Covid. Já dura mais de 4 horas. Quem tem os detalhes agora ao vivo é o repórter Vinícius Leal. Vinícius, boa tarde e muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, Tralli. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A reunião continua depois de uma interrupção de 10 minutos agora há pouco por uma discussão entre 2 senadores, Otto Alencar e Eduardo Girão. Nesse momento, os senadores cobram de Ernesto Araújo resgate aí de situações a respeito do caos em Manaus. E mais cedo, já se aproxima de 5 horas já de reunião aqui na CPI da Covid, mais cedo os senadores questionaram Ernesto Araújo sobre a atuação do Itamaraty para trazer insumos da China. O presidente da comissão, Omar Aziz, criticou a postura de Ernesto por não ter buscado o embaixador da China aqui no Brasil. Além da instrução permanente da Embaixada em Pequim para que atuasse nisso, no dia 15 de janeiro eu dirigi uma carta ao chanceler chinês, o ministro Wang Yi, pedindo seus bons ofícios para a liberação desse carregamento. E alguns dias depois o ministro me respondeu dizendo que faria todo o possível e isso, pouco depois, veio a liberação do carregamento. Mas o senhor não conversou com o embaixador chinês aqui sobre isso? Não conversei com o embaixador chinês sobre isso. Aqui do lado, o senhor não teve... Sim. Podia ter conversado com ele e pedido ajuda a ele, não fez isso. O senhor preferiu mandar uma carta que demoraria alguns dias e a gente necessitando do IFA, Ela atravessar a rua, o senhor conversaria ou ele atravessaria a rua e conversaria com Vossa Excelência para tratar de um assunto tão importante. O ex-ministro Ernesto Araújo também foi questionado sobre o atraso na importação do ingrediente farmacêutico ativo da Índia, sobre se esse atraso se deu por causa da posição do Brasil na Organização Mundial do Comércio contra a quebra de patentes de medicamentos contra a Covid, que foi solicitada pela Índia. O ex-chanceler, o ex-ministro, ele negou. Esse movimento de oposição ao governo indiano prejudicou a obtenção de vacinas advindas daquele país? De forma nenhuma. Vossa Senhoria avalia que os atrasos nos envios dos insumos farmacêuticos ativos foram uma forma de retaliação da Índia contra o governo brasileiro? De forma nenhuma. Bom, Ernesto Araújo também foi questionado sobre a missão oficial do governo a Israel quanto àquele spray nasal, que era uma tentativa, uma possível forma de combate à Covid. Essa viagem, na verdade, ao fim, ela não deu frutos ao governo, ela não deu resultados, acabou custando R$88 mil. Ele disse Ernesto Araújo disse que essa viagem tinha sido acertada entre o presidente Bolsonaro e o premier israelense Benjamin Netanyahu. Já o relator da comissão, Renan Calheiros, também perguntou sobre a questão do Ministério das Relações Exteriores não ter dado uma resposta à busca da Pfizer, ainda em setembro do ano passado, pelo governo para oferecer vacinas para o Brasil. E disse que também, Renan citou que o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Foster, teve essa informação também. Ernesto Araújo disse que não deu continuidade a essa informação, que não levou ela ao presidente Bolsonaro.
A que Vossa Senhoria atribui a falta ou o grande atraso na resposta do Brasil ao contato da Pfizer para a venda de vacinas? Não tenho conhecimento do que possa ter motivado. Mas como? O senhor era ministro das Relações Exteriores. O seu embaixador recebe uma carta, né? A Pfizer comunicou aqui ao Brasil e ao mundo que não teve resposta nem expressão do presidente da Pfizer para a América Latina, nem contra nem a favor. O Ministério das Relações Exteriores não sabia disso? Sim. Depois de ter sido comunicado pelo próprio embaixador? Ninguém do governo o procurou para tratar dessa questão? Não, ninguém do governo procurou para tratar dessa questão. O senador Otto Alencar questionou Ernesto Araújo a respeito das diversas declarações do presidente Bolsonaro contra a vacinação, especificamente contra a vacina Coronavac. O ex-ministro preferiu não emitir opinião a respeito da fala do presidente e sequer a própria. Ele tinha sido perguntado se concordava com as opiniões do presidente contra a vacina. Por ele não responder, acabou isso aí irritando também os senadores. Vossa Senhoria era muito alinhado com a política do presidente. E na área de saúde, eu queria perguntar se naquele tempo que o presidente falava isso, Vossa Excelência concordava que virar jacaré, que não ia comprar vacina, que a vacina, enquanto ele fosse presidente, não ia comprar? O senhor tomou alguma decisão nesse sentido? Já que o senhor defende a vacinação como estava fazendo agora aqui? Eu sempre determinei, o Itamaraty executou tudo que foi necessário, tudo que nos foi demandado para a aquisição de vacinas. Jamais houve qualquer atitude, digamos... Ministro, a pergunta é se concorda ou não concorda. Não foi isso que eu perguntei. Foi isso que eu perguntei. Senador, não quero concordar ou discordar de uma declaração, inclusive se o presidente declarou... Sim. Concordo com o presidente ou não concordo? Não. Pergunta, Vossa Excelência fez agora uma declaração como se fosse o maior defensor da vacina e não foi. Vossa Excelência brigou com a verdade. Fale a verdade, o que se exige de um chanceler é a verdade. Agora há pouco, a reunião continuando, Ernesto Araújo foi cobrado a respeito de esforços para fazer chegar no Brasil o oxigênio doado pela Venezuela durante a crise, o caos no abastecimento em Manaus, em que pessoas morriam asfixiadas nos hospitais. Ernesto Araújo foi perguntado se ele fez algum contato com a Venezuela. Ele disse que não, porque o oxigênio tinha sido doado da Venezuela ao Brasil. Depois foi perguntado se ele fez algum contato para agradecer esse gesto. Ele disse que não. Volto contigo, Tralli. Obrigado, Vinícius. Vinícius Leal, ao vivo, de Brasília, acompanhando a CPI da Covid. Obrigado, bom trabalho para você aí.